que nos encontramos neste momento para dar início a mais um painel nestes eventos, tanto da Faculdade de Direito, como do programa de mestrado, como também junto com a Semana Acadêmica da nossa Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo. E nesse momento nós temos a satisfação de contar neste painel com 3 convidados ilustres: professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, doutora Karina Gouveia e o doutor Carlos Teixeira. O foco deste painel é pensar a democracia em Angola, Brasil e em Portugal, olhares específicos. E conforme nós ajustamos entre os presentes, nós vamos ter inicialmente a fala do Dr. Jorge Bacelar Gouveia, seguido pela fala da doutora Karina e, por fim, com a fala do Dr. Carlos Teixeira. Não posso deixar de registrar aqui o abraço da doutora Janaína Santin, amiga em comum nossa, do Dr. Jorge, do Dr. Carlos, que está a acompanhar este momento também e que pediu que registrasse esse abraço fraterno. Então, dando início a essa atividade, vamos ao Dr. Jorge Bacelar Gouveia, que é professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa e também professor catedrático da Universidade Autônoma de Lisboa. Advogado, jurisconsulto, tem centenas de obras publicadas. Estamos a conversar aqui que provavelmente seja o jurista que mais tem escrito sobre o constitucionalismo nos países de língua portuguesa. Obras específicas a tratar das constituições em Angola, também específicas de Moçambique, do Timor do Leste, a fazer o trabalho de direito comparado de todos os países da língua portuguesa. Enfim, trata-se de uma proeminência jurídica de Portugal que reflete, através das suas andanças, dos seus vínculos acadêmicos em todos os países de língua portuguesa e que alguns anos atrás tivemos também a oportunidade de tê-lo aqui conosco em Passo Fundo. Doutor Jorge Bacelar, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado, muito boa tarde a todos os que nos estão a ouvir e desde já o meu grande gosto de poder partilhar este momento científico com os colegas, agradecer o convite do professor Giovanni Corralo. De facto já o conheço há muito tempo, já tive a ocasião de o visitar na Universidade de Passo Fundo. Lembro-me bem, estava há pouco a dizer isso em privado, mas posso dizer em público, lembro-me bem do gosto que tive nessa visita, que eu pensava que fosse uma visita de verão, mas na verdade revelou-se uma visita de inverno, porque apanhei tanto frio, porque era em agosto, eu pensava que fosse o agosto da Europa, mas não, era o agosto do hemisfério sul, e um sítio bem frio, mas claro, compensado pelo imenso calor humano que o professor Giovanni, a professora Janina e outras colegas que claramente tive a ocasião de, na altura, contactar. E, portanto, também dou os parabéns por esta iniciativa e, evidentemente, um convite do professor Giovanni não podia deixar de aceitar. E também cumprimento os colegas de jornada, a professora Karina Gouveia e também o professor Carlos Teixeira, que já conheço há muitos anos também das lides comuns na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Eu vou falar um pouco, de facto, da perspectiva portuguesa. Temos aqui 3 olhares de 3 países, do Brasil, de Angola e de Portugal. Mas antes disso, eu gostaria de fazer aqui um pequeno enquadramento em relação ao tema da democracia. Penso que isso justifica até para que os nossos colegas que nos estão a ouvir, e certamente de muitas partes do mundo, e não apenas dos nossos países, também possam acompanhar melhor o pano de fundo das nossas preocupações. Claro que o sistema democrático é um sistema, tal como nós o conhecemos hoje, muito recente. É verdade que podemos dizer que remonta à Grécia Antiga, à cidade de Atenas, onde pela primeira vez foi formulado, enfim, com características específicas, um princípio de participação democrática dos cidadãos na vida de Atenas, mas evidentemente que a democracia que nós hoje conhecemos é uma democracia que começou a ser construída com o constitucionalismo e a partir das revoluções liberais. E, sobretudo, é importante também referir outro aspecto que às vezes não temos bem essa percepção, é que a democracia não é um sistema de tudo ou nada. Nós não podemos dizer que a democracia existe ou não existe. Há vários graus de democracia. E numa análise de ciência política, e até há rankings internacionais para medir o grau de democraticidade dos sistemas político-constitucionais, e, portanto, também não podemos cair naquele facilitismo ou na ilusão de pensar que os regimes políticos, portanto, a democracia trata-se disso, do regime político que é uma ditadura ou é uma democracia. Não.
pode ser mais democrático, pode ser menos democrático, até autores meio a brincar dizem que há democraduras, que são sistemas que combinam traços de ditadura e traços de democracia, e, portanto, por isso mesmo, o sistema político, o regime político democrático, por contraposição ao regime político das ditaduras, sejam autocracias, sejam monarquias, muitas vezes não é fácil de definir. E claro que também não vale a pena estar aqui a explicar quais são as vantagens de viver em democracia, evidentemente, se há um autogoverno, que tem todas as vantagens dos governantes serem escolhidos pelos governados e dos governados poderem, nas diversas fases da vida política da sua cidade, do seu país, poderem intervir nos negócios públicos, seja no princípio, escolhendo os governantes, seja durante as suas funções, portanto, controlando, interferindo da perspectiva dos governados, seja depois com mecanismos de fazer cessar o seu mandato e de mecanismos de fiscalização. Portanto, desse ponto de vista, o regime democrático é certamente o melhor regime que até agora nós construímos do ponto de vista da relação entre governantes e governados. Aliás, há autores que até que dizem que agora já não haverá mais nenhum que possa superar o regime democrático. Estou a referir-me à ideia do fim da história. Vamos esperar que, desse ponto de vista, o fim da história seja mesmo o fim da história, não haja outra coisa pior. Mas a verdade é que os tempos de hoje têm vindo a mostrar que, de facto, a história começa a ter outros fins e desenham-se no horizonte várias nuvens negras que estão a pôr em causa uma certa ideia de democracia que nós até agora considerávamos pacífica. Mas isso também importa observar um pouco também em contexto com a própria evolução do Estado Constitucional. Como vos disse, a democracia aparece, esta democracia contemporânea aparece com as revoluções liberais. Ela não pode ser desenquadrada de um conceito mais genérico, que é o conceito de Estado de Direito Democrático, ou de Estado de Direito Constitucional Democrático. E, portanto, a democracia tem que ser vista da perspectiva dos direitos das pessoas, embora a democracia diga respeito mais aos direitos políticos, mas a democracia tem que ser vista na perspectiva de haver direitos e dos cidadãos poderem participar na vida política, mas também terem outros direitos que não apenas os direitos políticos, os direitos civis, os direitos de segunda geração, os direitos económicos e sociais, ou os direitos de terceira geração, de quarta geração, até de quinta geração. E, por outro lado, também a questão da separação dos poderes. Portanto, a democracia, embora diga diretamente respeito à relação entre governantes e governados, ela também implica uma separação dos poderes. Não porventura hoje, como ela foi construída e foi desenhada por Montesquieu, porque já passaram muitos anos, mais de 200 anos, mas a ideia da separação de poderes ainda subsiste, pelo menos numa ideia de distinguir entre quem decide e quem controla. Pelo menos isso penso que é uma divisão inexpugnável e inominável da importância da separação dos poderes, além de já agora da necessidade de haver uma legalidade constitucional. Portanto, a democracia não funciona no vazio, funciona assente num texto constitucional escrito de uma ordem superior e que tem um conteúdo axiologicamente necessário, quer o conceito de Constituição formal, quer o conceito de Constituição material. E, portanto, desse ponto de vista, é interessante também verificarmos hoje que, ao fim destes 200 e tal anos de constitucionalismo, como é que nós hoje chegámos a uma democracia que não foi vista assim há 200 anos, porque no século XIX nós até não havia propriamente uma democracia que nós hoje conhecemos. Aliás, até não se dizia democracia, dizia-se que tínhamos um sistema representativo, um governo representativo. Porquê? Porque, na verdade, a democracia, para o ser na plenitude da palavra, pressupõe um conjunto de instrumentos que só foram descobertos e só foram aplicados no fim do século XX. Sobretudo a questão do sufrágio ser universal. O sufrágio só foi universal a partir dos anos 60 ou para os anos 50. Deixou de haver restrições do ponto de vista das etnias ou das raças que pudessem votar. As mulheres só conseguiram votar em todos os países a partir dos anos 60, dos anos 70. Aliás, a Europa, vários países só permitiram o voto das mulheres só nos anos 60. Por acaso, Portugal, nesse aspecto, até foi dos países mais avançados. Mas, portanto, no século XIX aceitou, sim senhor, a democracia representativa como um primeiro passo na construção de um Estado de Direito, mas apenas uma democracia representativa restrita, censitária, aceitando, evidentemente, a progressiva eliminação do princípio monárquico e colocando no seu lugar o princípio republicano, mas isso não trouxe imediatamente uma democracia plena
como ela viria a acontecer, sobretudo na segunda metade do século XX, nos vários países europeus. Portanto, que é aí que aparece, de facto, o sufrágio universal, a ideia de um homem ou uma mulher e um voto, e, portanto, como sendo a base dessa vida democrática. Mas também houve outros aspectos a acrescentar, além desta ideia de democracia representativa, e que hoje têm sido, aliás, também salientados, até por causa da tal crise que nós estamos a viver no Estado democrático. Por um lado, a utilização dos mecanismos de democracia semidireta, portanto, os referendos ou os plebiscitos. Isso tem sido prática constante em alguns países com mais tradição, caso da Suíça, aqui na Europa. A Itália também tem tem 4 tipos de referendo. E, portanto, são mecanismos importantes que permitem ultrapassar divisões partidárias e muitas vezes questões ideológicas associadas aos partidos políticos e, portanto, coloca o povo a falar diretamente sem ser através de canais que filtram um pouco a vontade popular. Portanto, a questão do referendo, embora o referendo também, evidentemente, que tem os seus riscos, embora, curiosamente, o caso mais arriscado do referendo foi o caso em que melhor resultou, foi o caso do referendo no Chile, que toda a gente achava que ia correr mal porque seria manipulado, e afinal o referendo acabou bem, porque acabou com a saída do ditador Salvador, com o general Pinochet. Portanto, isso mostra bem que às vezes temos surpresas agradáveis e democráticas quando um plebiscito tinha tudo para dar errado, como era o caso do Chile. Aliás, o Brasil também teve um plebiscito, precisamente 5 anos depois da aprovação da Constituição de 1988. Optou-se inicialmente por um regime provisório, republicano e presidencial, mas depois perguntou-se aos brasileiros se queriam manter a República ou queriam ter a monarquia, e no caso depois, se mantendo a República, se queria uma República presidencialista ou uma República parlamentar. E realmente, por uma larga margem, os brasileiros votaram, a meu ver bem, se me permitem a opinião, de manter a República e uma República presidencialista. Eu sei que hoje está em cima da mesa a questão de saber se o Brasil pode evoluir para um semipresidencialismo. Eu penso que isso é altamente arriscado, e por uma razão muito simples, porque o Brasil tem uma dificuldade estrutural, mais do que na Europa, de ter um mínimo de consistência ideológica nos vários partidos políticos. E, portanto, o Brasil tem um déficit muito grande de consistência ideológica e programática nos partidos políticos. Portanto, são múltiplos os partidos criam-se com muita facilidade, e, portanto, um sistema semipresidencial só pode funcionar num sistema partidário com o mínimo de estabilidade e com o mínimo de consistência programática. E isto não é nenhuma crítica a ninguém em particular, mas vejo com alguma preocupação a ideia que vai fazendo caminho no Brasil de que há uma espécie de ato de mágica, que é agora o Brasil vai deixar de ter crises quando deixar de ter um presidencialismo e passar a ter um semipresidencialismo. Tenho as maiores dúvidas em relação a essa solução, mas pode ser que esteja errado e eu não sou brasileiro. Talvez a professora Karina me possa depois convencer de que eu esteja errado no que respeita a esta conclusão. Depois há outro aspecto da democracia muito importante também que tem que ser referido, que é aquilo a que nós hoje chamamos de democracia participativa. A democracia informal. A democracia não é apenas um processo eleitoral, a democracia não é apenas um processo plebiscitário, referendário. A democracia é uma coisa que se vive todos os dias, através do exercício dos direitos políticos, por mais simples que eles sejam: a liberdade de reunião, liberdade de manifestação, liberdade de opinião, liberdade de pensamento, liberdade de criação de partidos, liberdade de criação de associações políticas que não sejam partidos. Portanto, tudo aquilo que contribua para a construção do espaço público e da opinião pública. E, portanto, a democracia vive também destas características da informalidade própria da circulação do pensamento e das ideias. E, portanto, sem isso também não há democracia. E este lado é um lado mais difícil de calibrar, porque é mais difícil de mensurar o grau e a profundidade de uma democracia que quando ela se expressa do ponto de vista no nível mais informal, embora aqui, evidentemente, o grande critério é o critério da liberdade da comunicação social. Mas, como vos disse, e acho que nós estamos um pouco de acordo com isso, embora eu não saiba o que é que os meus colegas vão dizer, nem quero aqui adivinhar, mas também vivemos um período de crise da democracia, ou de fadiga da democracia. Isto é como os aviões. Os aviões, a certa altura, há a fadiga do metal. É por isso que os aviões não duram mais de 20 anos. Também as democracias também podem entrar em fadiga. E eu penso que no caso de Portugal há uma manifesta fadiga da democracia portuguesa, que tem 45 anos.
nasceu em 74, a Constituição Portuguesa foi aprovada em 1976, e nós, nos últimos anos, temos vindo a assistir a um discurso cada vez mais crítico do funcionamento da democracia portuguesa. Quais são os sintomas dessa crise? Aliás, esses sintomas não são só da crise da democracia, são de várias crises do Estado contemporâneo. Desde logo a crise do Estado Nacional, com a globalização, o Estado Nacional perdeu por completo o seu papel central de um Estado soberano, enfim, construído depois da Paz de Westfália. Hoje, num Estado global, no mundo globalizado, há um Estado pós-nacional, um Estado pós-soberano, que ainda não encontrou bem o seu lugar na internacional, desde logo. As questões também da segurança e da insegurança internacional, um estado de risco, também que é uma realidade nova, que hoje nós enfrentamos, além também de um estado de providência que está em crise e que tende a transformar-se num estado regulador e não um estado prestador de serviços. Mas nestas várias crises, uma delas é também a crise do Estado Democrático, que tem os seguintes sintomas, a meu ver. O principal problema é a dificuldade que os partidos têm de representar os interesses dos cidadãos. Os cidadãos não se veem representados, ou cada vez veem menos a capacidade dos partidos tradicionais de representar os seus próprios interesses. Assistimos digamos, à fragmentação dos parlamentos. O caso português hoje é evidente. Há 20 anos era fácil um partido político português, e vamos agora ter eleições em breve, um partido político sozinho conseguir uma maioria absoluta. Hoje isso é impossível. Aliás, a Alemanha é a mesma coisa. Neste momento o SPD ganhou as eleições na Alemanha, mas foi o partido mais votado, teve 25% dos votos. Portanto, a ideia de que um partido pode ter 50% dos votos ou 40% dos votos, hoje é uma total ilusão do ponto de vista, a meu ver, em Portugal, do futuro da democracia. E, portanto, há uma maior fragmentação, portanto, há uma insatisfação dos eleitores nas escolhas que são oferecidas pelos vários partidos, e os partidos têm essa dificuldade de se mostrarem atrativos à escolha dos partidos. E, portanto, os eleitores escolhem partidos alternativos, muitas vezes partidos de protesto, partidos mais extremistas, partidos que, não sendo extremistas, têm nichos de mercado, ou contra os imigrantes, ou a favor dos animais, ou a favor do ambiente, ou a favor dos movimentos mais morais da vida, etc. Portanto, são partidos que são monotemáticos, não são partidos de governo, mas são partidos que conseguem atrair, muitas vezes por terem lideranças carismáticas, uma acentuada percentagem dos votos. Depois há outro problema mais complexo do que este, que é a mediocridade generalizada dos atores políticos. E, portanto, hoje as pessoas que têm qualidade profissional não querem ingressar numa carreira política, porque a carreira política está desprestigiada. Muitas vezes a carreira política é feita pelas pessoas que, entrando nas suas juventudes partidárias, vão subindo os vários graus de um certo cursus honorum e nunca mais saem da política. Portanto, a política não é vista como um serviço à comunidade temporário, mas é vista como uma carreira para toda a vida, quando isso não é nada o que está no princípio republicano, que é precisamente o contrário. O princípio republicano diz-nos que a política é uma passagem, é uma vida temporária, é um serviço que se exerce durante um período de tempo, mas nós regressamos à nossa vida profissional. A política não é uma profissão, a política é um serviço. As pessoas ou devem ter a profissão antes de entrar na política, exercem funções políticas durante um mandato, ou durante vários mandatos, conforme as condições e a escolha das pessoas, mas a sua profissão não é serem políticos. Infelizmente, eu já vi muitos políticos que colocam no seu cartão de visita qual é a sua profissão. Eu sou político, mas o ser político não é nenhuma profissão. Penso que há aí uma perspectiva errada e isto, evidentemente, não ajuda também à própria credibilização da vida política por parte dessas pessoas. Portanto, também, por outro lado, os partidos, pressentindo esta dificuldade de se afirmarem, depois também se enquistam em si próprios e fecham a possibilidade de aparecerem outras formas alternativas de representação de interesses. E, portanto, fecham a possibilidade de grupos independentes, fecham a possibilidade de outro tipo de organizações poderem também apresentar as suas escolhas do ponto de vista da representação. Agora, o que é que nós podemos fazer em relação a esta crise da democracia, ou esta fadiga da democracia? Claro que penso que uma das soluções é multiplicar os processos de referendo e, portanto, no fundo, responsabilizar os cidadãos pelas suas próprias decisões,
Às vezes as pessoas dizem que não se faz referendos porque as pessoas depois não vão votar, não participam. Então, nesse caso, se elas não vão participar, as pessoas ficam responsabilizadas porque não quiseram participar, mas foi-lhes dada essa possibilidade. Portanto, o referendo, penso que pode resolver alguns problemas se for convocado em maior número de casos. No caso do Brasil, não sei se, entretanto, terá sido feito mais algum plebiscito. Penso que foi feito um sobre as armas. Penso que em Angola nunca foi feito um plebiscito. Em Portugal já houve 3. 2 sobre o aborto e um sobre a regionalização administrativa do continente. E penso que devia ter havido outros. Aliás, aqui agora estás a discutir a questão da eutanásia, da legalização da eutanásia. Eu penso que era uma matéria que podia perfeitamente ajustar-se a uma consulta referendária. E, portanto, penso que essa é uma maneira uma das soluções seria essa de multiplicar a possibilidade da participação através também de referendos. Ou também introduzir várias reformas eleitorais e reformas partidárias. Nos partidos, por exemplo, haver um sistema de eleições primárias dos próprios candidatos dos próprios partidos. Acho como há nos Estados Unidos, em que os cidadãos podem escolher em cada partido da sua preferência o candidato que depois se apresenta oficialmente ao ato eleitoral seguinte. E penso que isso seria importante. Ou então também revisitar o sistema eleitoral, introduzindo, por exemplo, o voto preferencial, em que, estou a referir-me aqui no caso português, em que nós aqui só votamos num partido, mas também deveria ser possível votar num candidato individualmente considerado, ou mudar a ordem, porque em cada círculo eleitoral são apresentados os candidatos. Só um exemplo, aqui em Lisboa, que é o círculo eleitoral maior de Portugal, são eleitos 52 ou 53 deputados. Mas quem vota, e a lista são apresentadas por partidos, mas quem vota só pode votar num partido, naturalmente, mas não pode mudar a ordem desses candidatos. E acho que seria interessante que o cidadão também pudesse escolher não apenas o partido, mas dentro do partido escolhido também escolher o candidato da sua preferência, ou 2 ou 3 candidatos da sua preferência, podendo depois, no fim, haver uma mudança da sequência na ordem de 1 até 52 ou 53, da ordem dos candidatos que são aqueles preferidos por parte dos cidadãos. Eu penso que isso acontece no Brasil, mas em Portugal isso não acontece, e penso que isso seria uma maneira de, digamos, ativar e corrigir alguns aspectos do funcionamento da própria democracia. Claro que em Portugal a reforma também tem que ver com outro aspecto mais complicado, que é um deputado, isso não acontece tanto no Brasil, mas um deputado representa o Estado, mas também representa o círculo eleitoral, porque o território continental português é dividido em 18 distritos, e, portanto, eu já fui deputado por um distrito em particular, no Algarve, e às vezes não era fácil perceber qual o interesse que nós devíamos representar. Um deputado eleito pelo Alentejo, ou pelo Porto, ou por Lisboa, representa o quê em primeiro lugar? Representa o interesse nacional ou representa o interesse da sua terra, da sua região, porque foi eleito? Muitas vezes o interesse nacional é incompatível com o interesse distrital ou o interesse local. E isso pode muitas vezes introduzir um fator de, digamos, de desarmonia do ponto de vista da manifestação da própria vontade parlamentar. Portanto, há aqui várias questões que estão em aberto. Por exemplo, também permitir uma maior participação dos cidadãos através de petições, de iniciativas legislativas populares, por exemplo, dar a possibilidade aos cidadãos de poderem apresentar iniciativas legislativas, dos cidadãos poderem também ser co-legisladores em relação àquilo que é legislado no próprio Parlamento e portanto, obrigar a que os parlamentares também possam votar essa mesma legislação. E, portanto, em resumo, o que nós estamos a assistir em Portugal é a uma fadiga da democracia. Estamos a assistir, digamos, a um fenómeno que é muito perigoso, que é, por um lado, o crescimento dos partidos extremistas e radicais, quer nacionalistas, quer com certas cotas e nichos de mercado, e, por outro lado, um grande problema que é o problema do esvaziamento dos partidos do centro político. Nós temos 2 grandes partidos ao centro, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que são os 2 partidos mais votados neste momento, e, na verdade, eles são cada vez mais iguais. É cada vez mais difícil aos partidos do centro poderem manifestar as suas diferenças. E percebe-se porquê? Porque muitas vezes os partidos transformam-se em partidos catch-all parties, ou muitas vezes em partidos cartel, porque têm as suas clientelas para serem alimentadas. Porque são estes partidos do centro que governam
E na verdade, as eleições são decididas não como as pessoas pensam, por uma maioria esmagadora de cidadãos, mas são decididas por 10 ou 20% dos eleitores que oscilam entre um partido e outro partido. E Portugal até nem é muito assim, porque em Portugal, do ponto de vista do grau da volatilidade do voto, até temos um sistema partidário bastante baixo. Isto é, as pessoas mudam poucas vezes de sentido de voto. Isto é, há uma grande cristalização e uma grande tradição da maior parte das pessoas votar sempre o mesmo partido, independentemente se o partido governar bem, governar mal, ter um líder mais carismático, menos carismático, mais extremista, mais moderado, mais agradável, menos agradável. Até, digamos, do ponto de vista europeu, somos o sistema, talvez, que tem conservado, mais conservador, digamos assim, do ponto de vista dos partidos que se formaram logo a seguir à Revolução do 25 de Abril de 64. Eu recordo que na Europa muitos partidos desapareceram por completo. A democracia cristã na Itália desapareceu por completo. Os partidos da direita na França desapareceram por completo. E os partidos comunistas e socialistas da França quase desapareceram por completo. E então aqui em Espanha, a nossa vizinha Espanha, também tem acontecido isso. Tem aparecido novos partidos e os partidos tradicionais têm vindo a acusar um grande desgaste. E, portanto, as coisas estão a mudar, com certeza. Portanto, há aqui um problema da dificuldade dos partidos que querem governar, quererem governar tanto, que muitas vezes tem um programa que é tão redondo, que serve para toda a gente, mas não serve a ninguém. E, portanto, depois não consegue ter capacidade de atração política e as pessoas depois, evidentemente, não se sentem representadas, porque, no fundo, aquele programa serviria para todas as pessoas, mas um partido está lá para partir, para dividir, para ganhar adeptos numa luta que é legítima, partidária, em relação a outros partidos, quer sejam partidos adversários, quer sejam da esquerda, quer sejam da direita. E, portanto, às vezes, a disputa política acaba por ficar nos pormenores, ou da capacidade carismática do líder, ou de algumas medidas, digamos, microscópicas e muito menos em medidas de natureza macroscópica, e, portanto, com todos os riscos que isso tem, de as medidas quanto mais microscópicas forem, muitas vezes não têm qualquer viabilidade de execução, porque muitas vezes não passam a prova dos factos e às vezes quando os partidos chegam ao poder verifica-se que elas não podem ser aplicadas e, portanto, não há propriamente grandes projetos transformadores da própria sociedade. E, portanto, era um pouco isto que eu queria dizer. Podia depois talvez acrescentar mais alguma coisa em relação a este tempo de pandemia, em que, digamos assim, eu julgo que os partidos políticos acabaram por aguentar um pouco o impacto da pandemia e, não obstante alguns erros, penso que conseguiram manter o rumo dos acontecimentos, mas é evidentemente que em Portugal, após a pandemia, que agora aliviou, vamos esperar que não seja grave, é evidente que a crise política estaria à vista, como aliás veio a consumar-se, e agora vamos ter eleições no próximo mês de janeiro, dia 30 de janeiro, eleições para a Assembleia da República, visto que o orçamento não foi aprovado, não houve uma moção de censura ao governo, mas o orçamento não foi aprovado e, portanto, o Presidente da República entendeu que não havia condições para manter essa maioria, que era uma maioria de apoio parlamentar, o partido só um governo de um só partido, do Partido Socialista, que é um partido com maioria relativa, não tem maioria absoluta no Parlamento, mas, digamos, faltou o apoio dos partidos que sempre apoiaram muitas medidas, desde logo nos orçamentos anteriores, desta vez esse apoio não se concretizou e, portanto, vamos agora para eleições legislativas antecipadas. Mas, portanto, deixo aqui estas considerações e eu estarei aqui a acompanhar depois os colegas e depois, no fim, terei todo o gosto também a responder algumas perguntas e também dialogar com os colegas. E muito obrigado por esta oportunidade e dou os parabéns, uma vez mais, ao programa de pós-graduação da Universidade de Paço Fundo, da Faculdade de Direito, também por esta iniciativa. Muito obrigado. Agradecemos aí, doutor Jorge Bacelar, pelas considerações, reflexões do país em análise aqui que possui a democracia com maior intensidade, né, comparativamente ao Brasil e Angola, bem inequívoco que a qualidade da democracia portuguesa, fazendo uma análise não no aspecto eminentemente formal, mas de qualidade mesmo, podemos dizer, maior.
aí por diversos fatores e quesitos objetivos, e mesmo assim temos uma série de reflexões aí sobre a necessidade de melhora, a necessidade de aprimoramentos. E é claro, né, falamos do semipresidencialismo, falamos do voto em lista fechada, enfim, há boas diferenças em relação ao nosso modelo democrático. Bem, na sequência agora vamos para